Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. Nessa aula a gente vai discutir a chamada expansão em multipolos gravitacionais. E isso tem uma certa analogia com a expansão em multipolos elétricos, magnéticos, que talvez vocês já tenham visto um pouquinho lá nos cursos de física básica. Certamente o termo de dipolo elétrico vocês viram, e não sei se chegaram a ver o campo de um dipolo magnético também certamente viram, mas não sei se chegaram a ver de multipolos mais altos, como quadrupolos elétricos e magnéticos. E a ideia aqui é a mesma. Nós temos um potencial para calcular. Lá na eletrostática era o potencial eletrostático, que era dado por uma expressão totalmente análoga a essa, que era o 1 sobre 4πε0, ρ, só que o ρ lá era a densidade volumar de carga, sobre módulo de R menos R' integrado em D3R'. Ok. Aqui é a mesma coisa, só que trocando pelo ρ, volumar de massa, e a constante que aparece é menos Gzão, constante da gravitação universal. É claro que a gente pode tentar resolver exatamente essa integral, pode ser até numericamente, se for complicada, mas o que acontece é que muitas vezes a gente não precisa ou não quer calcular exatamente essa expressão, porque a gente está distante dessa distribuição de massa, que, por hipótese, é localizada no espaço. Então, tudo que eu estou falando é para distribuições de massa localizadas no espaço. E aí, o que acontece? É claro que, se eu estiver bem longe, a primeira aproximação é bastante natural. É falar, olha, cara, eu estou vendo aquilo tão pequenininho, a minha distância é tão grande comparada com o tamanho da distribuição, é uma dimensão típica da distribuição, que, para mim, aquilo ali é uma massa pontiforme. E, claro, com que massa? Com a massa total do sistema. Beleza, isso aí é uma primeira aproximação. Se já for suficiente para vocês, tá bom. Mas, muitas vezes, vocês querem uma primeira correção a esse termo chamado termo de monopolo, que é como se fosse uma massinha pontiforme. E vocês já perceberam que, quanto mais próximo dessa distribuição, mais você vai perceber que a distribuição não era uma massinha pontiforme. Então, mais termos nessa sua série que você está querendo encontrar, você vai precisar tomar. E nós queremos ver qual é essa série. Essa série vai ser a série dada pelos multipolos gravitacionais. Então, a ideia é essa. É você tentar obter uma série que, para regiões fora dessa distribuição, se você somar essa série, você até tem a expressão exata. Mas, se você quiser apenas uma aproximação para distâncias grandes, você pega alguns termos dessa série. Bom, se é uma série, significa que eu vou expandir alguém. Para expandir alguém, eu preciso de um parâmetrozinho que seja menor do que 1, para eu poder expandir em potências desse cara. E quem que a gente vai expandir? É bem natural também. Se eu estou muito distante da distribuição, né, deixa eu aproveitar até um desenho aqui. Se eu estou bem distante, aliás, tinha acho que um outro desenho aqui. Se eu estou bem distante de uma distribuição, estou num ponto P muito lá longe, tá? Eu posso dizer que o meu R é pequenininho comparado com os R'. Então, é isso que a gente vai fazer. Em geral, a gente escolhe até a origem dentro da distribuição, tá? Então, a gente vai pegar esse termo que está aqui, esse 1 sobre módulo de R menos R', e nós vamos querer escrevê-lo de uma maneira que vai aparecer R' sobre R. Porque o R' sobre R, para quem está muito distante, é um cara muito pequenininho. Então, primeiro, vamos escrever que 1 sobre esse módulo é dado por 1 sobre raiz quadrada dele ao quadrado, certo? O módulo de um vetor pode ser pensado como raiz desse vetor escalar ele mesmo. Ora, eleva ele ao quadrado, dá quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e aí tem R escalar R' e R' escalar R. Como o produto escalar é simétrico, deu esse menos 2 vezes R escalar R'. E agora eu vou botar esse R quadrado em evidência. Se ele vai ficar em evidência, ele sai como R. Está aqui, 1 sobre R. O primeiro termo fica 1. O último termo fica R' sobre R ao quadrado. E o termo do meio, eu vou pegar um dos R's que vai ficar em evidência, vai ficar embaixo desse R vetor. E ele vira o R chapéu, que é R sobre seu módulo. E
esse R', eu vou escrever como R' chapéu vezes o seu módulo R', e o outro R que eu botei em evidência ficou embaixo desse R'. Só para ficar aparente aonde apareceram as razões R' sobre R. Então, o que eu tenho que fazer agora, que isso aqui é exato, 6,59 é exato, mas ela já me sugere o seguinte, deixa esse 1 sobre R do lado de fora, e agora eu tenho 1 sobre uma raiz, e dentro dessa raiz tem os caras que são muito pequenininhos. Esse R' sobre R é bem pequeno, tá certo? Quando eu desprezo esses caras, sobra esse 1 sobre R, que seria botar esse 1 sobre R aqui, sai para fora porque é integral nas variáveis linha, e o que sobra, o G sai para fora também, é integral de ρ de R' D3R', que é a massa da distribuição. Então, vocês estão vendo que a aproximação zero, vamos dizer assim, que é pegar o R' sobre R e botar para zero, você está aproximando esse cara daqui por 1 sobre R. Isso já dá o termo de monopolo, tá certo? Mas eu quero ir um pouquinho além disso. Para ir um pouco além, eu preciso fazer uma expansão em série de Taylor dessa função em potências de R' sobre R. Tá bem? Então, a gente poderia fazer o seguinte, pegar essa função, uma função que eu conheço. Eu pego e faço a expansão de Taylor dessa função. E, por definição, olha as potências aparecendo aqui. Por definição, os caras que aparecem aqui são chamados de polinômios de Legendre. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, vou anotar rapidinho aqui para vocês o seguinte. Vocês têm, por exemplo, essa função que está aqui, ó, 1 menos 2 vezes xz mais z2, e vocês têm isso que está aqui elevado a menos meio. Isso é uma função que eu posso chamar g de xz, uma função de duas variáveis. E esse z, sendo pequenininho, menor do que 1, reparem que isso é exatamente o que eu tenho aqui. Ó. Esse R chapéu escalar R', ele é o que eu chamei de x, e esse cara é o que eu chamei de z. Então, aqui vai ser z2. Então, essa função é exatamente essa que está aqui. E como ela é uma função dada, conhecida, vocês poderiam calcular a expansão de Taylor dela. E a expansão de Taylor seria somar ali em n, zero, infinito, e quem aparece aqui é 1 sobre n fatorial, só que eu vou expandir na variável z. Então, eu tenho dρn, dρm zn desse g de xz, tomado em z igual a zero, vezes z elevado a n. Então, primeiro, vocês entenderam o que eu escrevi aqui? Eu fiz uma expansão de Taylor, só que era uma função de duas variáveis. Eu fiz uma expansão de Taylor numa das variáveis, por isso é que apareceram derivadas parciais, tá certo? Então, isso aqui é uma expansão de Taylor, que eu posso fazer para essa função g, e se eu calcular esses camaradas daqui, eu vou saber todo mundo que aparece aqui. Agora, vocês concordam comigo que este cara que está aqui, ele é uma função só de x? Concordam? Luca, está aí hoje, Luca? Sim, professor, concordo sim. Beleza, já até tinha feito pergunta. Concordo. Então, esse cara é uma função de x. Pois bem, quando você escolhe esta função e não outra, mas para esta função, estas funções de x aqui, você mostra que são funções só de x e são polinômios do grau n. E são os famosos polinômios de Legendre, por definição. Então, vocês já aprenderam a definição dos polinômios de Legendre. E se vocês quiserem saber quais são os primeiros, peguem esta função, que está aqui dada, e calculem derivada 0, derivada 1, derivada 2 e assim por diante. E vocês vão perceber que o P0 de x é igual a 1, que o P1 de x é igual a x, que o P2 de x
opa, desculpa, que o P2 de x é igual a 3x2 menos 1 sobre 2, e assim por diante, entendeu? E eu escrevi a função como sendo g, porque ela é uma função geratriz. Geratriz porque ela gera os polinômios de Legendre. Isso não é só para os polinômios de Legendre, não, gente. Isso aí aparece para todas as funções especiais. Os tais polinômios de Hermite que vão aparecer na quantização do oscilador harmônico. Eles são infinitos, mas tem uma funçãozinha só que ela é de duas variáveis, que se eu fizer a mesma brincadeirinha aqui de expandir numa delas, esses coeficientes que vão ser funções só de x, vão me dar os polinômios de Hermite, se eu escolher corretamente a função aqui. E é muito bacana, em vez de trabalhar com os infinitos polinômios, trabalhar com uma única função. E como ela gera esses infinitos polinômios, você diz que ela é a função geratriz. Isso vai até aparecer em teoria quântica de campos também. Você vai chamar de funcional gerador uma quantidade que gera todas as funções de Green da sua teoria, através de derivadas funcionais. Então, a ideia de uma função geradora de algo é muito interessante, porque com uma única função, você gera os infinitos polinômios de Legendre. E vocês vão ter funções geradoras para várias funções, polinômios diferentes, polinômios disso, daquilo, de Laguerre, de Legendre, de Hermite, e assim por diante. Então, isso é uma definição, e esses carinhas daqui, você pode calcular todos eles, porque você tem a definição deles, tá bom? Gente, isso que eu falei é o que está escrito de forma muito resumida na apostila. Em vez de botar esse X, esse Z, para explicar dessa maneira, o Marco já escreveu tudo isso, mas em termos de R chapéu, escalar R' chapéu, que é o X, esse cara daqui seria o nosso X. E esse carinha daqui seria o nosso Z. Só isso. Então, você teria aqui somatório de Pn de x, z elevado a n. Então, eu vou apagar tudo que eu escrevi, porque é o que está escrito na apostila. Eu só fiz isso para facilitar um pouquinho. Então, gente, aonde tem 1 sobre módulo de R menos R', que é o que está escrito aqui, vocês podem simplesmente escrever essa expressão daqui. E isso foi a definição de polinômios de Legendre. Pois bem, então está aqui, ó. Lembrando que aquele 1 sobre módulo de R menos R' era 1 sobre R desse 1 sobre a raiz, e só o 1 sobre a raiz é que era o somatório dos Pn com R' sobre R elevado a n. Quando você junta o 1 sobre R vezes isso, para dar o 1 sobre módulo de R menos R', ganhou uma potência a mais aquele R. Então, aquele 1 sobre módulo de R menos R', que vocês vão botar aqui embaixo, aqui dentro dessa integral, vai ser somatório dos Pns de R chapéu R' vezes R' elevado a n sobre R elevado a n mais 1. Tá certo? Quando você bota isso lá dentro, você vai ter um somatório. É que o Marcos já vai botar a resposta direta. Então, onde tem esse 1 sobre módulo, tem um somatório. Esse somatório tem 1 sobre R elevado a n mais 1. Está aqui, ó. 1 sobre R elevado a n mais 1. Mas esse R é sem linha. Então, esse cara vai poder sair fora. Então, vai ter um somatório, vai ter 1 sobre R elevado a n mais 1, tá? Que está fora da integral, mas ele está dentro do somatório. Então, olha aqui, ó, o teu G é que o Marcos já botou de uma maneira compacta. Esse R elevado a n mais 1 está fora da integral. A integral vai estar nesse Mzão índice N daqui, tá? E o R sem linha elevado a n mais 1, ele está fora da integral. Mas está dentro do somatório porque ele tem índice N. Então, está somado. E o que sobrou dentro da integral? Dentro da integral, sobrou esse R' elevado a n. Então, está lá, ó. R' elevado a n. Sobrou o ρ de R', olha aqui, o ρ de R' estava dentro da integral. Então, ele continua dentro da integral em D3R'. Então, ó, sobrou R' elevado a n, sobrou ρ de R',
E sobrou esse PN, porque o PN tem, no argumento dele, R chapéu escalar R chapéu linha. Então, como tem linha na história, ele não pode sair da integração. Então, quando eu pego esta expressão e substituo aqui, eu tenho que o G é dado por uma soma de termos. E cada um desses termos vai ser chamado de um multipolo gravitacional. E esses termos são termos que vão ficando cada vez menores, porque, como eu estou a uma distância muito grande, R' sobre R é cada vez menor. Quanto maior for a distância, menor é esse cara. E esses caras elevados ao quadrado, então, esses termos vão ficando cada vez menores. Então, substituindo esta expressão 62 em 58 e chamando de uma certa integral esse mzão, o potencial pode ser escrito como essa série, onde esse mn é tudo dado, é tudo que não pode sair da integral. Então tinha integral, tinha os PNs lá dentro de R chapéu escalar R chapéu linha, tinha densidade volumar de massa e tinham os R''Ns. E aí, gente, o que eu já tinha falado para vocês, olha, como vocês conhecem a função geratriz, vocês podem brincar. Eu quero saber quem é o P4, P5. Vai lá, fica fazendo derivada e vai descobrir quem são. Nós só vamos precisar até o P2, porque eu vou querer fazer nesse capítulo. Então, o P0 é 1, o P1 é x, o P2 é o meio de 3x2 menos 1, e assim por diante. Pois bem, o M0, então, já que o meu G é dado por essa soma, vamos ver quem é o M0. Ora, o M0 é botar N igual a 0. Então, some a dependência com esse R', o P0 é 1, então fica integral de ρ de R' D3R'. Mas quem é integral de ρ de R' D3R'? Caramba, estou integrando a densidade volumar de massa. O que eu tenho é a massa daquela minha distribuição. Então, quando eu pego aqui o primeiro termo e boto 0, o M0 é a massa M da distribuição. E quando eu boto 0 aqui embaixo, fica R elevado à potência 1. Olha que bacana quem é o termo. Menos Gzão, massa total sobre R. Cara, esse é o termo de monopolo. É como se toda a massa tivesse concentrada lá na sua origem, é o ponto base lá da expansão em multipolos, e você está dizendo, olha, aquela distribuição para mim é uma massinha pontiforme com a massa total. Maravilha, era o que era esperado mesmo. Mas vamos seguir adiante. Quando você pega agora o n igual a 1, para botar 1 aqui, aí bota 1 aqui embaixo, então já vai ter r quadrado e vai ter o tal do m1. Então, já vamos calcular quem é esse m1. E aí vai brincando e vai botando n igual a 2. Aí lá embaixo vai ficar R3. N igual a 3, lá embaixo vai ficar R4. Então, vocês percebem que o potencial gravitacional é dado por uma série de potências, uma série de termos, em que o primeiro cai com R, que é o termo de monopolo. O segundo cai mais rapidamente, vai ser chamado o termo de dipolo. O terceiro cai mais rapidamente ainda, é o termo de quadrupolo. E assim sucessivamente. Lá em Física 3, vocês viram isso. O potencial de uma carga caía com 1 sobre R, potencial coulombiano. O potencial de um dipolo caía com R ao quadrado, porque o campo do dipolo caía com R ao cubo, mas campo a menos grade de V. E assim sucessivamente. Então, até aqui, vocês viram em Física 3. Vocês não foram até o quadrupolo. A gente vai até o quadrupolo, provavelmente numa outra gravação, para não ficar sobrecarregado demais. Mas vamos seguir só mais um pouquinho para calcular quem é esse M1. E o M1 é só voltar aqui e botar 1. Então, eu boto 1, P1, P1 de R chapéu escalar R' é o próprio R chapéu escalar R', porque o P1 de x é x. E eu boto 1 aqui. Então, o P1, perdão, o M1, ele acaba sendo dado, o Marco já botou a resposta, deixa eu fazer aqui, olha. O M1, ele acaba sendo dado
por essa expressão aqui. Bota 1, vai ficar R' chapéu, R chapéu, escalar R' chapéu, e tem um R' que está aqui. Quando esse R chapéu ele está sem linha, então ele pode, usando distributividade aqui, pular para fora da integral e ficar R chapéu, produto escalar com o resto. O resto é M, perdão, é esse. Deixa eu ir para cá de novo, só fazer uma anotaçãozinha bem rápida, que o Marcos botou direto a resposta. Então, o que acontece aqui é o seguinte, vocês têm que o M1 do R chapéu, ele o R chapéu pula fora, e o que sobra lá dentro tem o ρ de R', tem o R, tem o R', tem R' chapéu e tem o D3 R'. Por quê? O ρ já estava aqui. O P1 de R chapéu escalar R chapéu linha é o R chapéu escalar o R chapéu linha. Já está aqui. E esse R' elevado a N igual a 1, ele está aqui. Ora, mas esse camarada que está aqui, gente, esse camarada que está aqui, ele é o R', tá? E esse camarada que está aqui, esse camarada, esse ρ, com esse D3', ele é o DM, que está localizado lá na posição R'. E integral é uma soma. Então, não sei se vocês lembram que definição do R do centro de massa, massa total vezes R do centro de massa, numa distribuição discreta, era somatório de MI, RI. Quando isso está aqui vira uma integral, isso que está aqui vira a integral do dm vezes o R. Que é exatamente o que está aqui, ó, dm vezes o R. É que aqui está na variável R'. Tá? Então, esse carinha que está aqui, essa resposta para o M1 é o R chapéu, que estava ali fora, e o fruto da integral é a massa vezes o R do centro de massa da distribuição. Entendeu? Que é o que o Marco já escreveu ali embaixo. Então, repetindo, o M1 é dado por R chapéu escalar massa total vezes posição do centro de massa. Ora, se eu escolher a minha origem no centro de massa, esse cara vai a zero. Então, vou voltar aqui para a apostila, só para a gente terminar, num bom ponto. Eu vou apagar isso que está aqui. Alguém ficou com alguma dúvida antes de eu apagar? Então, o que eu estou falando é o M1 é só jogar lá na expressão do MN, que está aqui, bota um aqui, escreve quem é o polinômio P1 de Legendre, dá essa expressão que está em azul. Eu usei propriedades de produto escalar, com soma. Lembre-se que integral é uma soma. E o que ficou lá dentro nada mais é do que a massa total vezes o vetor posição do centro de massa. Então, voltando aqui para a apostila, o M1 ele é dado por essa expressão que o Marcos escreveu aqui, ó. O R chapéu escalar massa total vezes o R do centro de massa da distribuição. E aí, gente, eu posso sempre escolher a minha origem no centro de massa, de modo que esse termo zera. E isso é uma coisa um pouco diferente do que acontece lá na Física 3. Aqui eu posso sempre zerar o chamado termo de dipolo. E, portanto, o cara mais importante na gravitação para corrigir
qual a correção ao termo de monopolo, ao termo inverso do quadrado, né, para a força, ou inverso da distância para o potencial de uma distribuição que não é esfericamente simétrica, é o termo de quadrupolo. E vocês vão ver que ele é um cara importante quando a gente quiser analisar, por exemplo, o efeito de achatamento da Terra em órbitas de satélites, no campo gravitacional e assim por diante. A não esfericidade de uma distribuição ela é medida por esse termo de quadrupolo, que é o termo seguinte e que eu vou deixar para a nossa próxima gravação, que vai ser uma coisa bem curta, tá? Eu vou pedir para vocês lerem o que está aqui na apostila e eu vou fazer isso amanhã. Eu falei que tem uma aula, amanhã a aula vai poder ser mais longa e ela é um pedacinho só para terminar esse segundo termo e depois já tem exercícios e a aula de quinta é mais exercícios. Então, a gente vai calcular quem é o M2 e na definição, no cálculo do M2, vai aparecer um cara que a gente vai chamar de operador, que ele vai pegar um vetor e levar em outro vetor, e esse cara vai ser o chamado operador de quadrupolo. E como ele é um operador linear e tal, associado a ele, vai ter uma matriz, e a gente, a partir dessa matriz, vai conseguir escrever o potencial gerado por uma distribuição, vai conseguir calcular esse tal termo de quadrupolo. E a gente vai particularizar a resposta para situações um pouco simples, que são situações com simetria axial, ou seja, simetria de rotação em torno de um eixo. Só para vocês saberem onde a gente vai chegar, a gente vai conseguir mostrar que toda distribuição com simetria axial tem como primeira correção para o seu potencial esse termo que está escrito em 77. Já tem uma dependência com ângulo, tem o R3, e esse QZZ é uma constante que está medindo a não esfericidade dessa distribuição. Então, na aula de amanhã, a gente vai fazer esse pedacinho dessa página até essa daqui, ok? Bom, vou encerrando por aqui. Agradeço bastante a participação de todos, pela atenção, e até a próxima.